Muito boa noite, estamos começando o programa Passando a Limpo, desta quinta-feira, 5 de outubro de 2023. Boa noite, professor Osni Pischi. Boa noite aos milhares de telespectadores das TVs Cidade de Joinville e TVBE. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Borba, nosso convidado especial de hoje, para falar sobre a grandiosidade dos Jogos Universitários de Joinville. Parece que, né, Borba, que o secretário que trouxe esses jogos para cá correu, fugiu? Foi embora. Foi embora, né? Foi lá pro lado da Turma da Areia. Quando ele viu que não saiu a pista olímpica lá, a pista de atletismo lá da Univille, pista sintética, tinha que capinar, quem capinou foi ele, viu? Partiu. Boa noite, Jorge Castan, boa noite, meu amigo Ariel Pisolati, boa noite, Arivan Procno. Está pensando, dia chuvoso como hoje, o trânsito fluindo maravilhosamente bem, né? Pela internet, né? Eu ia perguntar se tu estava fora de Joinville, tu estava te referindo aqui em trânsito. Eu estava de helicóptero. Aí me lembrei da mediocridade que é essa administração municipal aqui. Eu vou mostrar outras coisas. Falando nos eixos estruturantes do sistema viário, que nós estamos falando aqui, viu, Barba? Que entram 35 veículos por dia emplacados em Joinville, e daqui a 3, 4 anos, você para ir andar esses 400 metros que estão asfaltando ali na autocarro, vai levar 1 hora. Se for, né? Se não for mais, né, Ariel? É verdade. Aí, lembrando do que deixamos de fazer e do que a atual administração, que se diz nova, e até nós depositávamos uma certa confiança, viu? Sim. Nessa administração, tanto é que durante 1 ano não elogiamos, mas também não deixamos ele trabalhar. Então temos aqui, olha, autocar Derfel, 500 metros, nem chega a 500. Não. 400 e alguma coisa. 10 meses. E com erro de projeto que estão refazendo. Já viu a altura lá que estão escavando lá? E a Marajó continua lá. E 17 milhões de reais. Asfalto mais caro do mundo. Eixo Ecológico Leste, ô Jorge, você que... Esse daí foi retirado. No novo plano viário não foi retirado. Ele não consta na nova proposta do plano viário. Você que faz parte lá daquele comitê da capitania hereditária que passa de pai para filho lá. Conselho da Cidade? É Conselho da Cidade? Conselho da Cidade. É capitania hereditária, né? Não sei. Só se for da época do Império. O Ariel sabe que é. Não falei nada. Então tá bom. Então foi o Jorge que me falou. Duplicação da Santos Dumont. Ninguém termina, Borba. E nunca vai terminar. Aliás, se fala muito. Santos Dumont faz tempo já que morreu também, né? E a duplicação também faz tempo que se fala nela. Foi esquecida. A duplicação da Marquês de Olinda, né? Se ouve falar alguma coisa? Não. Aliás, o que se faz na Marquês de Olinda é os terrenos já desapropriados serem cedidos para Estacionamento. estacionamento de farmácia privada. Está movimentado lá o estacionamento lá. Está sendo útil, então. Opa, está tendo utilidade. Você ouviu falar de novo aqui sobre a duplicação da entrada, da outra entrada da cidade, da Rua 15? Ó? Não tem. Além do circuito do Marreco, foi feito mais alguma coisa? Nada. Almirante Jaceguai, que anunciaram aí no metade do ano aí que iam começar.
Começou? Ela está exatamente como estava Lembrando 15, que a Almirante 20 anos Jaceguai está projetada desde Mas a 73. Almirante É. Jaceguai, eu era pequenininho lá no Glória, quando o Wilson Bender era o prefeito e apresentou o projeto. 1973. Antes. Da 68, 68. passando da Zona Leste para a BR-101. Isso. Hoje, se for feito essa continuação da Almirante Jaceguai, ela tem muitas interseções que já não vale mais. Não, ela não tem só interseções, ela tem. O eixo principal- dela foi sendo reduzido ao longo dos anos. E a Vou dar principal delas é a vou dar um Marquesa. exemplozinho. O terminal do sistema de transporte norte, ele está em cima do Almirante Jaceguai. Exatamente. É. O término da Beira Rio. Também não. Também não. As marginais da BR-101. Vai Joinville, ligar a entrada do eixo sul da cidade, e quero a Piraberaba. E quero lembrar que Florianópolis está em curso. A prioridade próxima é a região de Itajaí, Balneário, e nós estamos lá no fim da fila. Só para lembrar, no caso das marginais, é importante, no governo anterior, no governo Udo, foi feita uma solicitação, um questionamento para a Arteris, para a concessionária, sobre como era a previsão das marginais, que não estão previstas no contrato Não. atual. E a concessionária deixou bem claro, mas não tem problema, só aumentar a tarifa que eles fazem. É. Ninguém se interessando, né? Óbvio que não. Contorno ferroviário, parado há mais de 10 anos. Sem previsão de retorno. E no assunto anterior, só para lembrar que Florianópolis, o contorno viário de Florianópolis, que tem com 4 túneis duplos, Sim. É a maior Várias área pontes, rodoviária do país. muitos É. viadutos, dá 10, 12 quilômetros. Sabe quanto foi investido lá, Bárbara? 3 bilhões e 700 milhões de reais. Essa questão do contorno ferroviário é uma coisa interessante, porque quando foi projetada a rodovia, a ferrovia, colocada em prática em 1906, Joinville, a parte central da cidade, não estava incluída. E aí foi feita uma mobilização para se incluir Joinville aqui, até que foi Para instalada. a linha passar dentro da cidade. Passar dentro da cidade. Hoje o trabalho é inverso. E como está demorado, né? Aliás, não está parado, né? Nunca saiu do lugar, né? Aliás, o projeto, o traçado dela tem que ser refeito em alguns pontos. Até essa estação maravilhosa lá, está caindo aos pedaços. Está Já abandonado. mostramos várias vezes aqui. É um espaço que não tem o uso que deveria ter, o que poderia ter. E agora estamos em discussão, porque não temos mais o IPUG, Instituto de Planejamento, o binário Florianópolis-Monsenhor. Eu queria falar desse binário. Tem um estudo bem interessante. A velocidade nos horários de pico nessa região é de 7 km por hora. Quer dizer que um carro e uma pessoa caminhando rápido chegam ao mesmo tempo. Então, já estamos conseguindo o que nós queremos. Deixar o carro em casa Isso e aí. vai a pé que chega Caminhar. antes. Mas é isso aí, quer dizer, só para lembrar como está o planejamento da cidade de Joinville. Uma verdadeira mediocridade. Não sai nada, não tem nada. Daqui a 3 anos, continuar assim, vai ter muita dificuldade de locomoção. E uma observação, Pisque, quando você tem a oportunidade de planejar para o futuro, eu vou dar um exemplo, quando se regulamentou o eixo, a área de expansão urbana sul, que ali é a curva do Arroz, aquela região, a Secretaria propôs que o sistema viário daquela região fosse em cima do sistema viário existente. Não tem nenhum eixo novo, não tem absolutamente nada. Agora, eu convido... Na Monsenhor e na Florianópolis, tem algum projeto de alargamento? Agora é assim, ó, não adianta. Eu convido alguém para ir lá e andar ali pela Paraty, o que sobrou da Paraty. São estradas rurais. São estradas rurais, gente. Tem que pensar grande. Vamos regulamentar, mas vamos pensar no futuro. Tem que A pensar única pra coisa frente. que sobrou na rua Paraty foi a família Bandoc. Foi a família Mandoc. E outra coisa, Pisque, no ano que vem nós vamos ter eleições.
em nenhum momento eu não me recordo de nenhum candidato de fazer um planejamento colocando essas obras, ou obras importantes. Depois, quando está eleito, está lá no cargo, diz, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e não faz nada. Nós não temos muito direito, nós não, quem votou nesse governo aí não tem muito direito a reclamar. Claro. Porque o plano de governo deles não inclui nada disso e não inclui absolutamente nada. É um plano oco, é um plano vazio, um plano medíocre. O Zé dá um tiro no pé do prefeito para ver se ele acorda, porque atualmente ele está fazendo só live, só... Eu penso que, infelizmente, os desavisados estão encantados, porque a mídia do governo funciona muito bem mesmo, e diariamente, todos os dias, toda semana, o mês inteiro, eles estão mostrando coisas maravilhosas que dizem que estão sendo feitas. Bom, então eu quero dizer aqui, mas repetir, só que aqui o jornalismo é independente. Aqui, se fizerem uma coisa boa, nós já elogiamos várias coisas. Sim. Não, elogiamos sim. Agora, enquanto não estiverem trabalhando, nós vamos criticar. E mostrar, E a audiência só aumenta, e viu? mostrar, né, Pisca? Não criticar apenas, mas criticar mostrando o que efetivamente está acontecendo na cidade. Vai acontecer na cidade os Jogos Universitários, sabiam? Então tá, então vamos falar sobre os Jogos Universitários. O Borba é expert nesse assunto de esporte. Jogos medíocres, né? Olha, Pisque, não temos nenhuma tradição no esporte universitário. Nós temos grandes universidades, né? Começamos lá com a FUNC, passamos para a FURG, se transformou em Univille, a CIE também se transformou numa potência, outras vieram para se instalar aqui em Joinville. A Sociesc, A a Unisociesc, Católica, fora as faculdades. Muitas que tem. outras, né? E cadê a tradição esportiva? Eu me lembro que a Univille patrocinou de 2008 a 2010 o basquetebol como co-patrocinador na época que o Alberto Bial estava aqui. E além disso, não esteve envolvida com jogos nenhum. Mas só Borba, só refrescando a memória, que você deve lembrar tão bem quanto eu. Joinville teve a escola de educação física pioneira do estado. O doutor Murilo Barreto de Azevedo, que era de Jaraguá do Sul, veio aqui e montou a escola. Foi. Essa escola de educação física foi referência nacional. Lembra que eles arbitravam os Jogos Abertos de Santa Catarina? E outros eventos também. Foi a pioneira no ensino de educação física em Santa Catarina, porque antes havia apenas a escola do Exército, na Urca, no Rio, que era em um ano, mas era só mais para militares. E aí, com a vinda da Escola de Educação Física para Joinville, vieram as referências do esporte de Santa Catarina para Joinville. E o Piá Vividense fez até uma paródia para a gente. Mas antes disso, diga. Nós tivemos aqui os eventos de jogos universitários anteriores, há 4 décadas passadas, a única competição nacional para os nossos atletas, onde Marilene Eberhardt, que se tornou a senhora Cedrez, tem no currículo uma participação numa competição lá no Nordeste e que classificou para ir para a Europa, uns jogos na Itália. Isso aí. Vamos dar uma olhadinha. E hoje não temos mais nada de referência só para relembrar o seguinte, por que eu citei a Escola de Educação Física? Porque eles tinham, a Joinville tinha na época, isso na década de 70, 1970 e pouco, 50 e poucos anos atrás, a mesma estrutura que a Joinville está apresentando hoje para os Jogos Universitários. Com o ginásio da Ford com tablado de madeira, usando lá para o futebol de salão. Hoje vamos fazer praticamente igual, mas só que para trazer um tablado para ter os jogos do futebol de salão, do basquete, do handebol, quanto não custa isso? Nós vamos Essa mostrar. É a estrutura que o COB disse que Joinville tem. Nós vamos mostrar a estrutura de pagar, aí. de gastar. Vamos lá para a nossa paródia. Vamos ver a paródia do Piá Vividense, o Zé tá com o dedo nervoso lá para soltar, que chama-se exatamente Universitários Capengas.
Oi, gente, eu sou o Silvio Peck, o Piá Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. E bora pra nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre os Jogos Universitários que estão sendo sediados por quem? Por Joinville. Mas como isso, Arnaldo? Pode isso? Pois agora, eu também fiquei meio assustado, né? Porque a gente sabe que o nosso esporte não anda muito bem das pernas, né? Mas para falar sobre isso, vamos chamar a nossa banda. Solta o som, rapaziada! O esporte em Joinville tá estagnado, só desmorona, não anda e fica parado. Os jogos universitários é a mesma cena, sem estrutura, incompletos e capengas. Jogos universitários por aqui é uma piada. A nossa infraestrutura não oferece quase nada. A gigante do estado não tem piscina olímpica e nem a modalidade. Quem quiser treinar na água, o Alcag fez uma praia lá no centro da cidade. O esporte em Joinville tá estagnado, só desmorona, não anda e fica parado. Os jogos universitários é a mesma cena, sem estrutura, incompletos e capengas. Atletismo não tem pista, isso beira o patético. Só tem lá na Univille, mas não é piso sintético. O atleta pode escolher capinar para correr ou treinar no meio do mato. Ou desiste e não faz nada, ou se taca na enxada no aquecimento forçado. O esporte em Joinville tá estagnado, só desmorona, não anda e fica parado. Os jogos universitários é a mesma cena, sem estrutura, incompletos e capengas. Esses jogos escancaram o que virou Joinville. Também mostra a fraqueza do esporte na Univille. O Mário Tim tá pingando, Ivo Varela inundando, Ivan Rodrigues caindo. Abel Chute está chovendo, menos fora do que dentro, e os jogos vão prosseguindo. O guarda-chuva e a capa já são itens essenciais para os atletas receberem com os seus materiais. As delegações precisam inserir esses dois itens para tentar ter sucesso. Se vier só com uniforme e um desses ginásios chove, já perdeu até o ingresso. O esporte em Joinville tá estagnado, só desmorona, não anda e fica parado. Os jogos universitários é a mesma cena, sem estrutura, incompletos e capengas. A Arena Joinville há tempos tá descuidada, mas agora tem um circo no estacionamento ao lado. É mais uma opção, o Jack e o Nação, ou a tenda e o tablado. Segundo a nossa polícia, ou torce pros nossos times, ou aplaude o palhaço. O esporte em Joinville tá estagnado, só desmorona, não anda e fica parado. Os jogos universitários é a mesma cena, sem estrutura, incompletos e capengas. O esporte em Joinville tá estagnado, só desmorona, não anda e fica parado. Os jogos universitários é a mesma cena, sem estrutura, incompletos e capengas. Tá
aí o Piava Evidência com a paródia Universitários Capengas. Depois do intervalo, a gente vai mostrar tudo isso que apareceu na paródia. Aqui no Passando a Limpo, você sabe como é que é. A gente fala, como é que é? Mata a cobra e Mostra o cajado. pau. Daqui a pouquinho você vai ver tudo isso, inclusive com direito a circo no estacionamento em pleno campeonato envolvendo duas equipes. Não deve ter outro caso no planeta. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Passando a Limpo. Põe na tela o endereço no YouTube para quem quiser fazer inscrição. É Passando a Limpo na TV, tá bom? Esse endereço aí para você ver todas as edições do programa Passando a Limpo ficam lá disponíveis, inclusive essa de hoje. Olha, a gente falou antes do intervalo do circo que foi montado na arena. Não é força de expressão, gente. É isso que você está vendo aí, ó. Um circo foi montado no estacionamento da Arena Joinville Roberto Dias Borba. Em plena Copa Santa Catarina, com duas equipes participando, eu nunca ouvi falar de algo nem perto disso. No ano passado aconteceu a mesma coisa, mas não teve problema nenhum. Não tinha competição. Agora tem a competição e a PM é que alertou o Joinville, né, a prefeitura, porque o terreno é público, é da prefeitura, o Joinville apenas usa o estádio, como também agora o Nação. E disse, ó, com jogos não tem, com o circo não tem jogos. Então entraram num acordo antes que o circo pegasse fogo, porque assim, ó, quando tiver jogos não vai poder ter circo, e vice-versa. Eu queria dar os parabéns para a Polícia Civil, isso? Militar. A Polícia Militar, parabéns, viu, Ariel? É verdade. É o primeiro órgão que se manifesta contra essas barbaridades que acontecem aqui em Joinville, porque até agora todas as acusações, todos os comprovantes contra a má gestão da água de Joinville, eu não estou vendo ninguém se manifestar. E com relação ao circo, a Sesport é que fez o aluguel. E a Sesport deveria, como transparência, mostrar aonde está aplicando esse dinheiro. Na própria arena precisam de várias obras de manutenção. Sim. Né? A manutenção Sim, na sim. cidade toda está uma precariedade. Então, na arena não fica por menos. E tem um detalhe, né, Roberto? Desculpa eu interrompendo. A Guarda Municipal, que tem o responsável, também deveria ser consultada sobre a liberação do local para o circo. A Polícia Militar, não, mas a Guarda Municipal é para isso, que ali é um local o circo público. tem que ter autorização para Ô, funcionar. Orival, Não, vai o circo desculpar, não tem mas a culpa. Guarda Municipal e nada é a mesma coisa. Não, pois é. O circo tem que ter autorização. é o O zero circo não tem. esquerda. Eu imagino que a prefeitura tenha autorizado o circo a funcionar. Não, claro pois que está é. autorizado. Claro. Agora, Ah, a Guarda Municipal, zero à esquerda? mas a Guarda Municipal, Os cones são muito mais eficientes. a Guarda Municipal é o órgão responsável pela segurança dos locais públicos. Dos próprios E públicos. ali é um local público. Pois é, gente, é isso. Eu Um não sei se circo. pela segurança ou pela insegurança. É isso aí, gente. Tem um circo montado no estacionamento da Arena Joinville. Olha, o deputado Fernando Krelin falou conosco a respeito dessa questão da falta de infraestrutura e também dos jogos universitários aqui em Joinville. Solta aí. Olá, Pisque, Enio, meus amigos do Passando a Limpo. Obrigado pela oportunidade de batermos um papo, principalmente sobre esse tema tão importante que é a tão sonhada reforma do ginásio Ivan Rodrigues e da reestruturação de equipamentos públicos esportivos na cidade de Joinville. O Ivan Rodrigues está há 12 anos fechado, infelizmente. Quem passa por ali vê, né? Um ginásio abandonado, caindo aos pedaços. E a gente conseguiu, desde 2019, tenho batalhado por isso, e a gente conseguiu agora a garantia do governador do estado para que coloque um orçamento para a reforma do ginásio. Então, para vocês entenderem, nesse momento tem uma empresa contratada fazendo o projeto arquitetônico e executivo. Depois do projeto pronto, vem aí a tão sonhada reforma. Além disso, Joinville está recebendo competições nacionais e, infelizmente, nós não temos a estrutura necessária. Nós estamos com uma falta muito grande de uma pista de atletismo de qualidade, uma piscina de qualidade. Como é que a gente vai conseguir segurar as crianças e jovens no esporte se nós não tivermos estrutura, principalmente qualidade nos equipamentos públicos esportivos? A nossa pista precisa ser uma pista sintética, é necessário. A prefeitura precisa fazer uma grande ação de reestruturação dos equipamentos públicos esportivos. Para ter uma ideia, as últimas grandes reformas existentes em Joinville foram a Arena Joinville, quando eu estive na FELEG, fui presidente, consegui um recurso de aproximadamente 6 milhões de reais para reestruturação, colocação de cadeiras,
reformas hidrossanitárias, pintura da arena. Conseguimos, quando estive na FELEG, devolver o ginásio Abel Schultz para Joinville. Ele tem razão, o deputado, foi feita uma reforma na época, mas olha como é que está o ginásio Abel Schultz hoje. A gente foi lá, isso aí não estava chovendo intensamente na hora, tá? No momento que a gente foi lá. Mas tinha uma goteirinha, como você pode ver, básica. Aí você vai dizer, mas não afetou nada porque não tinha ninguém treinando, né, Roberto? Já teve um ringue de patinação. Pois Continua o ringue lá. Vai ver, foi agora isso. Aquático. Mas daí alguém vai dizer, mas não tem ninguém treinando, tá tudo bem. Daí a gente foi no outro ginásio. A gente foi lá no Mário Tim. Lá o pessoal estava treinando. E olha o que a gente encontrou, tá vendo aquele paninho estrategicamente ali, ó? Pensa que é só isso? Ali, não é porque os atletas ficam suados e o pessoal tem que secar a quadra, não é nada disso, tá, gente? Isso é porque tem goteira, inclusive você vai ver, olha aí, tudo ali preparadinho. Então, essa é a infraestrutura que nós estamos oferecendo para os jogos universitários, meu caro Roberto Dias Borba. Infelizmente, sim. O Ivan Rodrigues está fora de questão, né? Vai demorar muitos anos para, se quiserem fazer uma reforma realmente, para ser utilizado para voleibol e para basquete no máximo. E o Mário Tim, ele até poderia ser utilizado porque tem uma certa quantidade de espaço lá para arquibancada, mas o Ivo Varela... A gente tem imagem, mostra o Ivo Varela também pra gente. É um local exclusivo de treinamento que foi construído em 1990, 91, quando o prefeito Luiz Gomes contratou aquele rapaz de nome Kumelin. Ele que foi o autor do projeto. Ah, foi o Arno? O Arno Kumelin. Mas tem que fazer manutenção, não adianta só inaugurar o local, né? Deixar lá não vai ficar por essa... Agora, mas, Orival, você que anda por aí, você sabe que quando tem um grande evento esportivo, em qualquer país do mundo, se fazem obras. Você viu alguma obra por aí dos Jogos Universitários? Não. Aliás, não se vê pintura. nada na cidade. Aliás, a prefeitura lançou uma nota dizendo que a vinda desses atletas para cá vai gerar uma renda aproximada de 12 milhões de reais para a cidade. Em baladas, restaurantes. Aí eu fiquei pensando, pô, os caras vêm para cá para ir para balada ou vêm para cá para ir para... em balada? Na nota oficial? Tá lá na nota, em baladas, discotecas. Pô, os caras vêm para cá para participar. Em balada ou em baladas? Em baladas, festa. Baladas, festas. Eles vêm para cá para festas ou para participar de uma atividade. Aliás, Olha, não acredito que você viu essa nota. Não, saiu sim, está lá a relação, a prefeitura, o Enio até pode acessar lá da prefeitura, Tem uma assessora da CESPORT falando exatamente isso, que parece que vai ser um evento econômico, não esportivo. É uma festa. É porque esportivo, pelo que a gente viu, e aí, quando vai ser muito bom mesmo. Quando ela chega na parte da balada, os olhos da senhora que está falando ali ficam brilhando. Ela quer saber de balada. Isso, na realidade, o efeito é negativo, é ao contrário, né? Porque isso depõe contra a cidade. E depois contra os próprios jogos. Sim, as pessoas vão vir para cá para disputar um jogo nessas condições, com certeza não vão sair falando bem de Vão Joinville. tirar fotos mostrando o que viram aqui, dizendo, ó, Joinville não é aquilo que falam, falaram lá. Só para lembrar uma coisa, há quantos anos atrás foram realizados aqui? Só quero lembrar esse pessoal aí que fala em balada aí, que é da prefeitura, da Secretaria de Esportes, é isso? Secretaria de Esportes. Tivemos aqui os jogos dos cursos de Direito do Brasil. E o que aconteceu? Um incêndio. Tocaram fogo no Hotel Alves. Qualquer competição, né? O evento foi quente, hein? Muito cuidado, hein? Qualquer evento multiesportivo, a primeira modalidade que vem à cabeça é o que é? O atletismo. Olha como é que está a pista de atletismo da Univille, que a Univille cá entre nós, ela não tem nada a ver com isso, mas a prefeitura se dispôs a organizar uma competição, ela tinha que arrumar um lugar para oferecer o atletismo. Né? A Univille tem, sim. Sim, mas... Porque a pista é da Univille, é da universidade, ela tem obrigação de manter. Mas foi ela que chamou o pessoal dos Jogos Universitários. Não, mas não é isso, mas ela tem que manter essa pista. Está abandonada. Essa pista é da década de 80, ela está exatamente como foi concebida em 1980. Será que não está pior? 86. Será que não está um pouquinho A pior? Univille vai emprestar a quadra, ou seja, a pista para que a prefeitura possa ceder aos atletas para competirem.
Mas nessa condição... vai que- precisar. Mas não vai ter Não vai até ter. onde eu sei, atletismo não vai competir em Joinville. Nem natação, porque Olha, nós não a temos uma Univille piscina. tem que manter a quadra, tá lá. Seria a obrigação As grandes deles. universidades do mundo todo mantêm times de atletismo. Ela poderia não ter o piso sintético, mas a pista teria que ser Mas é um mantida em absurdo a condição situação de- em que está essa pista da Univille. Abandonada. Lamentável. Onde que você... Ah, nós mostramos aqui no programa, vamos lembrar, o Pisque comentou há pouco, nós mostramos no programa que para os corajosos treinarem, eles estavam tirando o mato, Fazendo o a capim, limpeza, estavam né? fazendo Os a limpeza atletas. da pista. Os atletas. Os atletas. Afinal de contas, onde que os jogos estão distribuídos? É como a Copa do Mundo de 2030, né? Pois é, o handebol vai ser na Expoville no centro de treinamento em Varela, mas na Expoville, que também vai ter o basquete, o futebol de Também salão. chove dentro lá. Muito, Também. Muito. Teve um evento que foi mostrado, inclusive, uma situação crítica. É um local de exposição, está vazio, né? Não tem estrutura nenhuma, então vem para cá os chamados tapetes ou pisos para a colocação dos tablados, para que a estrutura possa ser executada. Mas daí falta alambrados, faltam vestiários, faltam arquibancadas Tem banheiro? e banheiro também. Vai ser Vestiário e banheiro banheiro. químico, Ah, provavelmente. mas tem uma lagoa ali fora. Sem Um contar a lago iluminação que não é adequada para a prática esportiva. Exatamente. Não, vão ter que adaptar tudo isso. Ou seja, vai ser uma grande enjambração. Agora tem outra coisa, viu? Você falou, nós falamos aqui na pista, você falou na pista. Pista de sintético. As Olimpíadas começaram com atletismo, né? Sim, Sim. exclusivamente atletismo. Mas aqui parece que não vem atletas que competem em salto em altura, salto em distância. Mas o pior, viu? Me informaram na Secretaria de Esporte, me informou, quando eu perguntei por que não tinha competição de natação, me informaram que os atletas que vêm para cá ninguém sabe nadar. Ah, claro. Mas realmente... Mas em compensação vai ter Ninguém uma sabe nadar, modalidade, né? Pisque, em compensação vai ter uma modalidade chamada breaking. Eu fui procurar o que é o breaking. É a dança. Vai ter uma dança e fora os vários Isso é pra balada, viu? Então, aquilo que eu e falei... outras 10 modalidades só na frente da televisão, com videogame. Isso podia ser feito por correspondência, não precisava vir para cá, né, gastar essa fortuna, né, Não, 12 mas milhões, vamos- né? mas E vai que, legado, movimentar. e que legado que essa competição Tá, mas vai deixar para os Joinville? videogame, Nenhum. me Ô ajuda. Zé, dá um Videogame, tiro, videogame. dois Agora tiros na história cara da olímpica secretária agora. de esporte. Mais um. E mais um ainda. Tem o cheerleading, wrestling, Clash Royale, Free Fire, O que é isso? São jogos. são jogos eletrônicos. Game. É, Eu futebol não sabia que isso era eletrônico. Jogos Olímpicos. Isso Counter-Strike. Entre os universitários, esse tipo de diversão, jogos como queiram, é muito comum. Antigamente a gente falava futebol de salão, basquete, handebol, voleibol, natação e atletismo. Era isso o básico. Hoje não. Hoje é balada, é dança, é não sei o que lá. Mas, e por aí Arivan, vai. considerando a estrutura oferecida, é melhor que faça esses jogos desse jeito aí mesmo, porque, gente, é uma Onde é que vergonha. esses Vocês jogos viram vão ser aí? Uma disputados vergonha. aonde? Os jogos Olá. eletrônicos, tudo na Expoville. Lá dá. E o voleibol no Centro Eventos, na Univille, no Mariotim, no Ivo Varela. A Expoville também vai ter as modalidades de jogos eletrônicos. O futsal no Centro Eventos, na Unisociesc, no Abel Schultz, que não tem quadra suficiente, tamanho, a dimensão para o futsal oficial. E haja estofo E também pra no secar. Ivarela. Agora tem um detalhe, né? Quando foi Joinville consultada da possibilidade de receber esses jogos, o prefeito, que provavelmente foi comunicado, e o presidente da FESPORT aqui, deveriam muito bem dizer, olha, nós não temos capacidade Isso seria de o correto. receber. Corretamente. Admitir que esse Leonel. Isto! Joinville não consegue sediar jogos abertos. Pois é, aí Essa é a que- verdade. agora vai não tem sediar. estrutura. Tanto é que no primeiro ano do governo do prefeito Udo aconteceu isso. Olha, nós não temos condição de... Essa que é a verdade. Antes disso, Enio, a pessoa que foi lá, agora está lá cuidando das areias das Arábias, foi o mentor de trazer esses jogos para Joinville. Ele veio como consultor do COB, quando Joinville se candidatou a sediar os Jogos da Juventude.
E ele, junto com outros 3 consultores, deram o negativo para Joinville porque não tinha a mínima estrutura. Mas continua não tendo. E depois- Mas aceitou os Jogos E Universitários. como prêmio ganhou o título lá de secretário de esportes e trouxe os Jogos Universitários sem nenhuma E se estrutura. Foi arrancou e aquele deixou que pequeno. o equipamento caiu lá na Vila Olímpica, no Rio de Janeiro. Esses durante Jogos a- Pan-Americanos. Mas ele cuidava só da parte de distribuição de água mineral. Ok. Distribuição de água mineral. Ele aparece uma foto lá na rede social dele, lá com um caminhão aberto, com a porta aberta, mostrando a água mineral que ele estava Menos mal, entregando. pelo menos o Menos pessoal mal. ficava hidratado. Solta a vinheta do quadro Olho Aberto para mim, por gentileza. Na rua Itaiópolis, nós recebemos um material bem interessante aqui, Pisque. Olha só o que a gente encontrou na rua Itaiópolis. Uma placa atrás daquela lâmpada do sinaleiro. Aí você tem que ficar, ó, tá vendo ali? ó? Lâmpada. Olha que beleza. É uma tranquilidade. Uma né, assim. lâmpada do Coisas que, eu sei lá como é que chama. O sinaleiro já é uma lâmpada, né? Chama Foi de um- grupo focal do semáforo. Vamos. Mas eu acho que o pessoal em casa conseguiu entender esse humilde apresentador. Olha só que situação lamentável. Mas se não bastasse isso, tem um morador da rua São Paulo, Pisque, que diz que a conta de luz dele vem rigorosamente, né, da Celesc. Bota ali o morador da rua São Paulo. A conta de luz dele vem na COSIP. Opa! Ele imitou lá o... Não, fomos nós que fizemos isso, porque eu queria... Aprendemos com a prefeitura, a gente bloqueou ali os nomes, né? Ninguém precisa saber. Mas Seguindo os maus exemplos. é um mau exemplo necessário nesse caso, que a gente vai respeitar a Escolinha do privacidade prefeito. do nosso querido telespectador. E ele vem a conta da COSIP certinho, mas olha só o poste em frente à casa dele. Rua São Paulo, gente. Bucarém. Agora mostra aí o poste, imagens do poste sem iluminação. Aí não tem aí a lâmpada, como é que é? Aquele suporte todo, aquela Luminária. estrutura. Na A luminária. luminária. Sabe por que não tem? luminária. Aí ele consultou a Celesc. Sabe o que a Celesc respondeu? Que especificamente aquele poste em frente à casa dele não tem a finalidade de iluminar. Mas a taxa COSIP vem cobrando. Como é que faz? Ele paga a COSIP para os vizinhos, provavelmente. Não paga. Essa é a situação. Mas não tem como não pagar. Não, ela vem agregada. Mas a tese é um pouco diferente. A tese é de que você ajuda a pagar a iluminação da cidade e não exclusivamente do Você teu que poste. fique no escuro e contribua Mas para a tá errado. coletividade. Mas está isso errado, tá sabe por quê? O Porque cidadão que recebe a conta na Mas frente eu- da casa dele. eu não quanto? disse, eu não Agora disse. eu quero saber por que não tem luminária, né? ó? aliás, o Não Pisque, tem A luminária? explicação, diz que a não. Celesc disse que não. A ON trouxe a explicação da Celesc Celesc. a Celesc, na verdade, não é responsável pela luminária. Quem é responsável pela luminária é a empresa que ganhou a concessão para instalar a luminária. Mas em última Não, análise não. é a Celeste. Não, Não. Não, é a A prefeitura. responsabilidade A pela prefeitura. iluminação pública é da Prefeitura A prefeitura Municipal de municipal. Joinville. Eu acabei Não é de nem falar. da Ó, Celesc dá um e nem tiro da no pé empresa do que Mendes faz. Sá aí, ó. É que eu acabei de falar. Aliás, em E dá mais vários, um tiro para espantar os vagalumes da casa do homem lá. Pronto. É bom que tenha aliás, vagalume para iluminar. um pouquinho. falando em luminária, há um grande problema nas ruas de Joinville. Há vários locais onde as luminárias estão queimadas e onde não tem luminária. A Avenida Beira Rio, aqui E próxima, não faltam recursos para a iluminação pública. 60 milhões disponível no banco, segundo dizem. Vamos falar de radar, porque a gente foi dar uma olhadinha nos radares. Está sabendo a novidade, professor Osimpisque? Solta aí as imagens dos radares em Joinville. Olha, eu me informou há pouco que teve mais um aditivo aí de quase 4 milhões. 3 milhões e 680 mil. E agora para imitar essas cidadezinhas do interior aí, Tem um portal novo? tem um portal novo. Tá bonito. Tá Mostra o bonito. radar portal da Visconde de Toné aí. Visconde de Toné, tá bonito. Olha que bacana. Olha lá, ó. Agora tem... É um portal, Borba. E ainda não está definido. Que recepção na Agora cidade. nós alertamos aqui, né, Aribal? Isso aí é uma vergonha, isso é um caça-níquel, é uma indústria da multa. Mas os vereadores aprovaram a sua maioria. Quantos vereadores que aprovaram? Mais de a 15? própria prefeitura divulgou essa semana que já multou Mais de 20 mil multas. 35 mil. Agora, joinvilenses. agora Não, pois, mas isso é para. Mostrar que está funcionando? Não. Isso é para disciplinar a população. É verdade. agora, algumas pessoas perguntaram, Pisque, por que em locais tem o display e em outros locais não tem? Eu disse, olha, é uma pergunta que você devia fazer para os vereadores que aprovaram lá
a não abertura de uma investigação sobre essa empresa que teve o seu proprietário com problema lá no Rio Grande do Sul? Pergunte a eles, eles podem responder. Ok, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha e voltaremos em seguida com a terceira parte do programa Passando a Limpo, é rapidinho. De volta com o programa Passando a Limpo, aqui na TV da Cidade, também na TVBE. O professor Osni Piski, a produção separou aqui um trecho do presidente da Câmara de Vereadores, Diego Machado, falando sobre o conceito de grandes obras, e nós separamos um trechinho aqui para análise do professor Osni Piski. Solta aí. O conceito de grandes obras, ela varia. Depende da situação, depende do bairro. Se você vai lá no Aventureiro, naquela região lá da rua São Januário, lá, pergunta para os moradores daquela região se eles não consideram aquelas obras de pavimentação grandes obras. Para eles, moradores daquela região, está resolvendo um problema histórico, um problema de décadas. Tá aí, por que esse trecho te interessou, professor Osni Piski? O meu amigo Diego, quando se fala em grandes obras, nós falamos não no varejo, não numa pintura, não no trocar um vidro. Nós falamos de grandes obras. O que são essas grandes obras, Jorge? Não, é interessante a abordagem do vereador, do presidente da Câmara. A gente confunde grandes obras com importantes. Quer dizer, é importante para essa comunidade aquilo lá, sim. Mas eu acho que o vereador, o prefeito, nós temos aqui que pensar na cidade como um todo. Então, o que define uma obra grande, uma grande obra, o impacto que vai ter para a sociedade como um todo. E nós não podemos ter essa visão de varejo, de tratar a cidade como uma série de ações pontuais. Nós temos que ter uma visão estratégica da cidade, para onde a cidade tem que crescer, quais são as ruas, quais são as obras que são importantes, as estruturantes, as estratégicas, as que definem o futuro da cidade. Por exemplo, uma chuva daquelas atingiu Joinville, parece que vai continuar nas próximas horas, e nós separamos alguns dos problemas que foram verificados, pouquíssimos detalhes apenas, né, dos estragos que a chuva provocou aqui em Joinville. Solta aí para mim, por gentileza. Então, são vários os problemas identificados. Esse é o mais emblemático, né? Esse aí é sensacional. Carro na Rua Lindóia. O carro foi engolido ali no Glória, na Rua Lindóia, né? A drenagem ali precisa de uma atenção urgente. Olha só a situação, gente. Dizem que aquele local já tinha sido feito uma arrumação. Nós fizemos várias reportagens. Nós mostramos os moradores se queixando ali justamente disso. Não foi falta de aviso. As obras do Rio Matias, que prometiam conter os alagamentos no centro. Claro que as obras nem foram concluídas, então a gente nem sabe se aquilo lá um dia vai conter. Aí já é na Zona Sul, e parece que aí é na Rua Santa Catarina, onde também houve alagamento provocado pelas fortes chuvas, né? E não parou por aí. Tem mais um monte de situações. Ninguém vai negar, né, Parivan e Borba, que as chuvas, realmente os índices... Choveu muito. Acima da média. Foram acima da média, né? Os índices de precipitação foram acima da média. Agora eu pergunto, Rio Matias, Parivan, além daquelas placas de aço... Para fugir disso aí. Fizeram mais alguma coisa, ô Jorge? Não, na realidade o que a gente vê é isso daí. O resultado é um monte de dinheiro gasto na obra do Matias. A obra não foi concluída. Não tem problema. E fora os problemas que nós sabemos, que já identificamos aqui no programa, vimos o da Lindóia, que é um problema identificado, o problema da falta de manutenção de todas as galerias pluviais. A prevenção não existe. De lado. A limpeza de boca. Zero. Limpeza de boca de lodo em Joinville praticamente não se vê. E ela tem um papel fundamental no quesito de desaguar Mas o excesso de água. Nessa pirotecnia da prefeitura, não sei se você lembra, Ivan. O Jorge deve lembrar. Eu não sei se você já estava aqui quando botaram uma boca de lobo inédita. Ah, aquela para cima? Ah, foi eu estava aqui sim. Sim. Não, uma que a prefeitura fez, inédita no mundo. Um estudo novo? Um estudo novo, aprovado pela NASA. E é bom lembrar, professor Piski, até uma nota de utilidade pública, com as chuvas que estão aí,
os casos de leptospirose podem aumentar. E olha, Importante lembrar disso, as pessoas têm que cuidar muito do contato com água de rios, ribeirões. O esgoto a céu aberto, as quando valas de tem, esgoto. exatamente, e a pessoa tem um ferimento na perna, tem contato com a leptospira, que vem da urina do rato, pode ser contaminado. É uma doença gravíssima. Então a prefeitura também tem que divulgar e alertar os moradores sobre esse risco. E olha que Joinville choveu pouco, hein? Só solta um pouquinho das imagens aí do estrago que as chuvas provocaram no estado de Santa Catarina. Mas, Enio, que tem foram... mais previsão de... olha só, barragens que não suportaram o fluxo da água. Na verdade, houve problemas em todo o estado de Santa Catarina, já é um alerta da Defesa Civil, né? Essa vaca... um boi, né? Sei lá, ele acabou viralizando no mundo inteiro, porque está nadando ali em Jaraguá do Sul, aconteceu isso aí, né? E, então, na verdade, muitas cidades foram afetadas pelas chuvas e a Defesa Civil alerta que essas chuvas devem prosseguir, inclusive, durante o final de semana. Uma pergunta para o Barba. Barba, você sabe que Joinville não tem manutenção zero em tudo. Tudo é manutenção zero. 3 governos. Os ginásios de esporte aí, tudo. O que vai acontecer se estiver sendo realizado alguma competição num ginásio desse? O que acontece com a chuva? Aí não pode chamar ninguém para ajudar. Né? Mas suspende os jogos? Suspende, não tem como continuar. Não pode jogar uma quadra molhada vai não. provocar a queda de risco um de atleta, lesões graves, inclusive. Lesões. Quando tem jogo de futsal, se um jogador suado cai no chão, rapidamente vai lá para chegar. Estamos falando da umidade do corpo suado. Imagina. E até mesmo em dias de calor, sim, a quadra ela transpira. Sim. Né? Por causa do calor. Imagina com chuva. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha rapidinho no trânsito, senão a gente fica devendo. A gente foi na Otto Kardemfeld, por exemplo, né? A Otto Kardemfeld que agora passa por obras e lá normalmente tem uma bagunça danada no trânsito, né? Mas agora ficou ainda pior por conta das obras que estão sendo realizadas ali naquele trecho da rodoviária até mais ou menos ali no supermercado. Também na Papa João 23, que é uma via importante de Joinville, isso aí é rotina, tá? Engarrafamento, né? Joinville tem 480 mil veículos, se eu não me engano. Estamos chegando a 500 mil de veículos em Joinville. Então imagina só com as nossas vias cada vez mais congestionadas. Estamos perto de ter mais veículos que habitantes. É verdade, é verdade. Logo vamos adotar o rodízio. Tuiuti, Rua Tuiuti também com problemas, né? A Rua Tuiuti, que é também uma via importante da cidade de Joinville. Portanto, essa é a situação. E a gente não conseguiu mostrar com clareza na semana passada, professor Osni Pisk. Então, nós voltamos lá para mostrar os tubos sinalizadores da Otto Kardemfeld. Afinal de contas, essa administração tem essa característica, né? A utilização dos tubos e cones é uma constante para sinalizar e orientar o trânsito. Tanto é que, de vez em quando, um carro acaba acertando um desses artefatos aí. Mas sabe por quê? Eles estão entrando pelo cano. Ô Zé, dá um tiro no... Não sei se é sargento, mas vamos rebaixar ele para cabo hoje. Chefe da guarda pretoriana. Com essa sinalização tubular aí. Esses tubos deveriam estar no mínimo com uma iluminação. Né? Existe aquelas se não tem no poste, né, Arivan? Mas na realidade nem os tubos poderiam estar. Mas se tivesse o tubo que colocasse pelo menos uma sinalização adequada. O perigo que isso representa à noite, escuridão com chuva. Muito grande. Não é nada seguro. Orivan, outubro chegando. E com outubro tem uma campanha internacional, né? Outubro Rosa. É bom lembrar até que o mês de outubro é dedicado às mulheres. E muitas mulheres sofrem desse problema, que é o câncer de mama. Lamentavelmente, aqui em Joinville, mulheres, pacientes que fizeram a extração da mama em função de um câncer, estão sendo chamadas pela Secretaria da Saúde para passarem por um processo de reposição de prótese mamária. Só que um detalhe, algumas pessoas me ligaram, familiares dessas mulheres, dizendo que se é normal isso, uma mulher sair de Joinville para ir para Joaçaba, para lá, primeiro, passar por uma consulta, são 396 quilômetros, ela volta para Joinville, já andou 800. Aí depois ela tem que voltar para lá para ser submetida à cirurgia de implante mamário. Aí ela volta. Isso quem me perguntou foi um esposo de uma
paciente. E se der um problema nessa paciente com a cirurgia, ela vai ser atendida aqui ou ela vai ter que voltar para Joaçaba para o médico rever ela? A pergunta se é normal. Normal só não é aceitável, né? Não é aceitável, sabe por quê, Enio e Pisque? Porque aqui em Joinville se fazia muito essa cirurgia. O Hospital São José era referência para isso. E esses pacientes perguntam por que é que no Hospital São José... José, dá um tiro no pé da secretária aí para ver se ela acorda. Já está aí meio ano e não fez nada até agora. E está na hora da prefeitura dar uma resposta a essas pessoas. De 20 pacientes, Pisque, só 6 aceitaram, 14 rejeitaram. E elas se perguntam, como é que nós ficamos? Vamos para o fim da fila? Nós estamos esperando essa reposição mamária? Porque é um negócio muito importante para a mulher. Ô, Ivan, essa é uma pergunta difícil para a gente responder aqui, né? Vamos chamar a secretária aqui, talvez ela possa explicar para nós aqui. Vamos falar com a Tânia Eberhard. Seria uma boa, mas você que é ligado à área da saúde, tem até um programa específico. Sim. Como é que anda o nosso aparelho que você deu outro apelido para ele? O aparelho de hemodinâmica. De hemodinâmica. Bem, esse aparelho ainda não está apto para instalação, até porque o local ainda continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. A obra está parada, o aparelho, uns dizem que chegou, outros dizem que não chegou. A previsão de instalação, acredita-se que deve ser para março do ano que vem, quando Joinville comemora 170 e alguns anos. É ano da eleição, né? Aí provavelmente vão inaugurar. Enquanto isso, o pessoal que sofre um AVC tem que ser atendido na Unimed, que é a prestadora desse serviço. Era para ser agora em outubro a instalação, né? Era, né? Então estamos fazendo política com a saúde. brincando com a vida das pessoas. Eu gostaria de ouvir exatamente, de ouvir a sua opinião sobre a entrevista que o vídeo que o prefeito gravou, segundo ele, embaixo da eletricidade. Não, mostra aí. A obra ficou só restrita aos minutos que ele ficou ali falando. Dali para frente foi cortado, não o fio, mas sim o vídeo, e aí pronto, está feito. O vídeo não, a obra não, o vídeo está feito. O prefeito vai ser o destaque aqui em 2 momentos agora. Primeiro ele falando sobre os agradecimentos a quem foi determinante para que aquele lançamento da obra de remoção de cabos, fios e acessórios dos postes em Joinville. Solta aí. Então, quero agradecer aqui ao presidente da Celesc, ao Wagner, coordenador aqui da Celesc Regional, ao governador Jorginho Melo e ao nosso CEINFRA, que está fazendo esse trabalho conjunto. Olha quanta gente envolvida no agradecimento, mas a gente não conseguiu ainda identificar os locais. Será que o Mendes Sá também foi lá tirar, Pisque? Para ajudar a retirar os cabos? Interessante, né? Como essa administração é medíocre, é pequena, é ridícula. Invocar o nome do presidente da maior estatal de Santa Catarina, que é a Celesc, e do governador do estado, para tirar 3 metros de fio e destruir as árvores. Mas tiraram mais algum fio? Alguém viu aqui? Aquela região ali em torno do shopping já devia ter a fiação subterrânea. Não aconteceu. Se isso fosse feito, ficariam só para os postes de iluminação, sem fios de empresas de comunicação. Já foi feito na Visconde de Toné. Olha, prefeito em evidência ainda. A gente fala aqui de coisas boas. O tiro no pé do prefeito, primeiro, atendendo ao pedido do Pisque, o tirinho já foi dado. Já foi dado um tiro. Foi agora no direito ou na esquerda? Uma praça, Nos dois. A gente falou que a gente elogia, e realmente uma praça muito bacana, a prefeitura inaugurou ali no Parque Guarani, na Rua dos Baobás. Nós temos as imagens da nova praça, e que realmente é muito legal, a criançada adorou esses brinquedos todos. Agora, depois até quero contar uma história sobre esses brinquedos aí, mas ficou realmente bonito, pode ver que o jardim até, eu não sou bom nisso, isso é coisa do Jorge, mas me pareceu bonito, um negócio bem feitinho aparentemente. Agora... Colorido, digamos, né? Mas para criança é legal, né, Jorge? Agora o problema é que no domingo o prefeito esteve na Pisque. E ele fez um vídeo. A gente não vai mostrar o vídeo porque está com a família. E ele, que é o homem público, não é a família, né? Mas a gente fez congelou 2 momentos dele lá, mostra para mim, do prefeito na praça. Olha aí, a Guarda Municipal presente, né? Era domingo,
e novamente a Guarda Municipal presente. Aí o pessoal não perdoou, né? Mas o prefeito só vai no Parque Guarani acompanhado da Guarda Municipal. E outra coisa, a Guarda Municipal vai frequentemente na praça, porque a praça foi inaugurada e poucas horas depois, um dos brinquedos foi roubado, furtado, né? Furtado. Então, eu acho que a Guarda deveria permanecer mais tempo, não só quando o prefeito está por lá. Solta a vinheta do nosso cachoeiro aí. Ô, Jorge, quanto está marcando aí, Jorge? 737, um Boeing nós temos aí. Semana passada teve bolo. 737. É um Semana Boeing. passada nós fizemos um bolo aí. Sim, sim. Um bolo maravilhoso. Não degustei o bolo, só vi nas adorou. imagens. É? Não via, não degustei, tava. mas só vi as imagens. 737, só que esse Boeing aí não decolou, né? Ô, Continua. prefeito, só mais um alerta para o prefeito, viu, Borba? Para ver se você concorda comigo. Essa vergonheira aí é da água de Joinville. Né? Os vereadores não querem assinar a CPI da Caixa Preta, da água de Joinville. Já falamos sobre isso e vamos voltar a falar. A Companhia Água de Joinville é uma empresa pública municipal, acionista único, governo do município de Joinville. Portanto, o prefeito é responsável por tudo que acontece na companhia, em última análise, por tudo que acontece na Companhia Água de Joinville. E teve um vereador que citou, inclusive, essa semana, que tem esgoto aí surgindo na calçada, mas isso não é motivo para fazer CPI. Qual o vereador que foi? O vereador da base governista. É. Daquela turma de puxa-saco. Boa noite, professor Ozimpísky. Boa noite, Borba. Boa noite, obrigado pelo Você convite. sabe que o tempo aqui Voa. flui Voa. rapidamente. Boa noite, Jorge. Boa noite, Arivan. Boa noite, Ariel. Boa noite, Enio. E boa noite aos milhares de telespectadores que são a razão do nosso programa. Bom final de semana a todos. Até semana que vem com mais um programa Passando a Limpo. Tchau, pessoal.